escreveu esse livro, Engrenagem, né? Como a tese de doutorado, os ilustrações de São Paulo. Muito importante, ganhou o prêmio de memória do Memórias Reveladas, foi o primeiro livro que o Arquivo Nacional publicou no ano de 2013, né? Ela hoje é professora adjunta do Departamento de História da Universidade do Estado de Santa Catarina e ela coordena lá o programa de pós-graduação em História dessa mesma universidade. Obrigado por ter vindo, ela veio de Santa Catarina, de Florianópolis, somente para estar conosco. Obrigado. Queria convidar o Marcelo Dói, jornalista, chefe de reportagem do caderno Metrópole do Jornal do Estado de São Paulo. Ele é especialista em segurança pública, justiça e polícia. Ele trabalhou ainda na antiga Folha da Tarde e na Folha de São Paulo e é autor de um livro super importante. O da Mariana é importante, o dele é super importante. Não que desmerecemos, mas é porque ele entrevistou durante anos os que trabalharam na Operação Bandeira Fogo no DOI-CODE, e ele vai nos contar a experiência. O livro é A Casa da Vovó. A Casa da Vovó porque entre eles, entre os policiais e os repressores que atuavam lá, né, esse era o apelido que o DOI-CODE tinha entre eles. Lá é que era bom. É? Que lá que era bom, porque era a Casa da Vovó, então a Casa da Vovó sempre é uma coisa boa, né? Então eu agradeço, Marcelo, por ter vindo, por tua disposição em participar. A Débora Neves. A Débora, ela trabalha aqui no CONDEPAT, na Secretaria de Estado de Cultura. Sim. Tá bom, já te dou. Eu tenho uma aqui. Então, a Débora, ela é historiadora. O livro da Mariana? Tem aqui. Esse é outro livro. Esse é outro. Esse é outro livro. O livro da Mariana é esse aqui, o Centro da Engrenagem. Então, falando da Débora, ela é licenciada em História pela USP, especialista em Gestão do Patrimônio e Cultura e mestre em História Social. Para nós, a Débora foi uma pessoa super importante para todos os ativistas, os movimentos da resistência, porque ela foi, durante quase 2 anos ou mais, a autora do parecer que subsidiou a decisão de tombamento do DOI-CODE. Nós vamos contar aqui, ela vai explicar. Acho que vocês todos sabem que o prédio do DOI-CODE está tombado, ninguém pode mexer nele, né? E atualmente ela faz doutorado em História na linha de Cidade e Memória pela Unicamp. Ela escreveu um livro também, A Persistência do Passado, que é esse aqui, que é um estudo sobre os memoriais aqui no Brasil e na Argentina. Então, muito obrigado, Débora, por ter vindo também. É uma honra ter você aqui. Eu vou apresentar finalmente o Arthur, que está aí na tela. Arthur Scavone, está me ouvindo? Arthur é jornalista, ex-preso político, é uma das ex-presos que ficaram mais tempo preso no DOI-CODE. No DOI-CODE, geralmente, a gente passava 3 semanas, 4 semanas. Ele vai contar que ele ficou muito mais. Ele possui graduação em Filosofia pela USP e atualmente está terminando seu mestrado na mesma universidade. Então, Arthur, mesmo à distância, seja bem-vindo aqui com a gente e esperamos a sua participação. Vou pedir para a Mariana. A ideia, deixa eu só falar, a ideia é que, como sempre, a gente faça cada um dos palestrantes à mesa, tenha entre 20 e 30 minutos, para depois a gente deixar uma boa margem de tempo para o debate, para as discussões. A casa está cheia, certamente haverá muitas perguntas, então vamos deixar uma boa margem de tempo para isso. Lembrando sempre o que a Marília disse, aqui fora tem um livro, um cadernão,
onde convidamos a todos vocês, na saída, ou quando vocês saem para ir no banheiro, ou quando vocês, ao entrar, anotem lá o que vocês acham que deve conter o memorial no Dói-Colo. O que vocês gostariam que ali mostrasse a voz da sociedade, que vai ajudar os técnicos da Secretaria de Cultura, os movimentos de direitos humanos a ter subsídios para tal. Mariana, por favor. Alô? Eu já comecei fazendo besteira. Boa tarde. Faz parte. Eu queria então começar agradecendo o convite do Maurice, que é uma pessoa para mim muito especial, né? Porque antes de ser alguém que eu conheci em carne e osso, foi alguém que eu conheci pela pesquisa. É uma pessoa que eu admiro muito e que me dá muita alegria que ele tenha pensado em mim para fazer esse convite, porque eu acho extremamente importante esse diálogo que nós estamos fazendo aqui, esse momento de estarmos juntos pensando esses temas, em particular nesse momento, nessa conjuntura histórica que nós estamos enfrentando. E para mim é um grande prazer também dividir a mesa com o Arthur, que eu conheci em 2014, numa mesa redonda também, com a Débora, que eu já conheço também de larga data e de eventos, obrigada, e também o Marcelo, que eu não conhecia ainda pessoalmente, mas cujo livro eu li avidamente, né, até porque não é muito fácil encontrar gente que tem os mesmos interesses de pesquisa que nós, então realmente é um prazer sentir que nós não estamos sozinhos, né, e abrir esse diálogo. Bom, então eu queria também falar um pouquinho do que eu acho a importância desse evento, né, e que eu queria citar um trechinho de uma matéria, de um artigo da Eliane Brum, que saiu no El País, intitulado Doente de Brasil. Vou citar um pedacinho que ela diz o seguinte, quando ela diz que quando ela pede declarações de pessoas, ela diz: há tantos que já preferem não comentar, ou que dizem simpaticamente, me deixa fora dessa. É também assim, diz ela, que o autoritarismo se infiltra, ou é principalmente assim que o autoritarismo se infiltra. E também é uma população por aquilo que ela já tem medo de fazer, porque antecipa o gesto do opressor e se cala antes de ser calada. E em breve talvez tenha medo também de sussurrar dentro de casa, no mundo em que os aparelhos tecnológicos podem ser usados para vigilância. Chega o dia em que o próprio pensamento se torna uma doença autoimune. É assim também que o autoritarismo vence a vencer. Então, nesse sentido, eu acho extremamente importante nós estarmos aqui colocando palavras, falando desse período histórico, falando desse fenômeno e estabelecendo essas discussões entre passado e presente. E, de certa forma, tentando construir a contramola que resiste, né? Na verdade, até o título do livro, né, tem mais a ver com a contramola que resiste do que o centro da engrenagem. Essa era a primeira referência, inclusive. E é interessante, do ponto de vista histórico, pensar, eu sou de uma área da história, de uma linha historiográfica que pensa história do tempo presente, que nós temos um pouco essa preocupação de pensar esse resquício do passado no presente, esse passado que não passa, que persiste, que continua de alguma forma pautando o debate público. E é interessante porque nós temos um pouco, ainda que essa concepção de tempo do século XIX, do progresso, né, de um tempo contínuo do progresso, numa espécie de uma régua única, né, em que a gente vai de melhor em melhor, né, sempre um futuro sempre superior ao presente, que por sua vez seria superior ao passado, e de repente nós nos vemos numa situação, quer dizer, essa visão de tempo, nós, ainda que tenha sido de alguma forma implodida pelas duas guerras mundiais, ainda de alguma forma habita as nossas expectativas, né? Nós sempre esperamos um futuro melhor. E num momento como esse é um pouco como se abrisse uma espécie de uma dobra do tempo, né? Em que se estabelece relações entre passado e presente, um passado que de alguma forma nós considerávamos que ainda tinha resquícios no presente, mas que estava em grande medida superado. E nós agora vemos que não, em assuntos não apenas relacionados à repressão política, mas também relacionados a temas como escravidão, como questões de gênero, em que nós vemos muito que representações do passado, que pareciam absolutamente superadas,
remergem com muita força. Né? Então, aí a importância de nós falarmos um pouco sobre isso. E, nesse sentido, um colega historiador, o Rodrigo Pado Samota, disse uma coisa interessante recentemente. Ele disse, se antes o passado ajudava a explicar o presente, hoje é o presente que ajuda a explicar o passado. Porque, pela conjuntura que estamos vivendo, muitas vezes nós entendemos, então, assim, a ascensão do fascismo, aqueles temas que antes pareciam difíceis de explicar para os nossos alunos, agora ficou mais evidente. Então, você vê a declaração de fulano no rádio, você vê a reação do policial diante de uma reunião política de um grupo de esquerda. Então, a gente vai, parece que, fazendo um reexame desse passado que nós achávamos que tinha ficado para trás. Né? E, nesse sentido, eu queria também citar o Mark Quintana, que diz, o passado não conhece seu lugar e está sempre presente. Então, aí, novamente, para discutir um pouco, né, esse tema que é tão importante. E, nesse sentido, lembrar também que, além da efeméride que nós estamos aqui, de alguma forma, discutindo, né, tem também os 40 anos da Lei de Anistia, que tem tudo a ver com essa temática toda e tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo político e as coisas que vêm sendo ditas e as concepções de segurança pública que vêm sendo defendidas abertamente. Então, eu vou fazer a fala em duas partes. A primeira, eu queria falar um pouquinho sobre o tema do livro, do tema dos interrogatórios políticos, e em seguida eu queria falar um pouquinho sobre a trajetória de 3 agentes repressivos que atuaram dentro do DOI-CODE, né? Um pouco para nós pensarmos como essas trajetórias também nos mostram, nos dão elementos de explicação sobre o que foi a comunidade de informações. Então, primeiro, como vocês sabem, em 1969 é criada a Operação Bandeirante. Ela é criada como um experimento para neutralizar, como eles diziam, neutralizar ou destruir as organizações de esquerda, armadas ou não, e centralizar e coordenar as atividades de repressão política. Era, então, um centro que reunia forças diversas, né, representantes das Forças Armadas, representantes das diversas forças de segurança, e eles trabalhavam, então, dentro de uma organização razoavelmente enxuta, mas especializada nesse tema da perseguição política. Né? Então, no início tem recebem financiamento do empresariado paulista, né? Também ajuda das autoridades paulistas da época para justamente escolher uma sede, para garantir o seu funcionamento. E é importante comentar que foi uma iniciativa que não foi institucionalizada nem formal nem juridicamente, né? A instituição, a criação se restringe à criação de um conjunto de medidas administrativas internas, né? Então isso começa como e por isso também que começa com esse nome de operação, embora fosse um órgão, né? Depois de um ano de funcionamento, eles fazem uma avaliação e consideram que foi um grande sucesso essa operação, que esse órgão conseguiu, de fato, muitos ganhos do ponto de vista de identificar elementos que participavam os indivíduos que participavam das organizações clandestinas de esquerda, e eles resolvem, então, institucionalizar isso, criando os DOI-CODES, que são os destacamentos de operações de informação, centros de operações de defesa interna. Né? Então, resumindo um pouco, era um órgão que coordenava a coleta de informações e a ação repressiva direta. Esse órgão é criado em diversos capitais do país, então em 70, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Brasília, em 71, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Belém e Fortaleza, e em 74, em Porto Alegre. Dos núcleos de atuação desse novo órgão, né, e que agora eu passo a me referir ao DOI, que é a parte do DOI que de fato se ocupava das operações diretas, né, da captura de suspeitos, do interrogatório e da análise das informações retiradas desses interrogatórios. Uma das partes centrais é justamente o interrogatório, né, justamente porque ele ocorria, não apenas ele era a fonte muito importante de coleta de informações, embora houvesse outras também, acho que nós estávamos falando um pouquinho disso, pensando na questão dos infiltrados, dos colaboradores, né? Mas o interrogatório justamente era uma das grandes fontes de coleta de informação,
E também porque esses interrogatórios eram feitos sob tortura. Então aí nós temos diversas operações que se conjugam numa mesma ação, né, dentro desses interrogatórios. Como é que funcionava? Então, basicamente, né, existia esse tripé: primeiro a captura ou sequestro de suspeitos de atividades políticas de esquerda, efetuada pela equipe de buscas, o interrogatório sob tortura, realizado pela equipe de interrogatório preliminar, e depois a análise de informações contidas nos documentos apreendidos dos militantes e também dos próprios interrogatórios, como eu já mencionei, né, que era a equipe de análise de informações. Existia também a equipe de operações, isso eu deixo também para o Marcelo, porque era a equipe que, enfim, realizava as operações de inteligência, controle de informantes, captura de suspeitos, né. O que me parece aqui importante de marcar, né, é que havia esse trânsito entre o que era a esfera legal e a esfera da clandestinidade na atuação, né? Assim como havia essa conjugação do que era a coleta de informações, do que era a repressão propriamente dita, né? Então, essa ambiguidade que existia entre uma existência dentro de uma instituição que era o Exército e, ao mesmo tempo, uma série de operações que eram clandestinas, mesmo para as leis autoritárias criadas pela ditadura militar, era uma brecha, digamos, que permitia uma boa margem de manobra para os agentes do DOI, enfim, trabalharem, né? Os doicodes se tornaram um grande símbolo da tortura no Brasil, embora também se torturasse em vários outros lugares, né? O Centro de Informações da Aeronáutica, da Marinha, outras unidades do Exército, batalhões de polícia do Exército, delegacias, os DOPS e os próprios centros clandestinos de tortura. E aí aqui tem um tema importante, que é sempre a resposta oficial sobre as acusações de que estava ocorrendo tortura, de que estava ocorrendo violações de direitos humanos, embora na época não se usasse tanto esse linguajar como se usa hoje, né? Isso estava começando, digamos, a emergir dentro dessa lógica de apreensão da repressão política. Mas então as autoridades normalmente se referiam aos casos que acabavam saindo na imprensa como casos de excessos ou extravagâncias, né? Quando na realidade era uma estratégia muito bem definida de contenção da oposição política, né? Na qual a tortura era um dos elementos capitais, né? Então me parece que essa questão é importante de frisar, porque a gente imagina que se isso acontecia quando a tortura era negada como existência, quando o assassinato era negado como existência, o que pode acontecer quando as autoridades do país pregam abertamente esses métodos de repressão política, né, e de repressão mesmo dentro da segurança pública. Então isso tem enfim, um elemento a mais para nós refletirmos aqui, que me parece bastante significativo. E aí, pelos interrogatórios todos que eu li, foram dezenas, centenas de interrogatórios, né, embora não houvesse em nenhum momento referências a marcas de tortura ou métodos utilizados, essas referências sempre, para mim, vieram via trabalho de denúncia dos ex-presos políticos, dos familiares, e todo esse trabalho de um ativismo político muito engajado, né, em denunciar o que estava acontecendo. Embora esses interrogatórios então não trouxessem essas marcas explícitas da violência que era cometida, eles continham vários elementos que foram me possibilitando perceber muito claramente, né, que havia um esforço muito grande em enquadrar a pessoa que estava sendo interrogada dentro de uma determinada lógica discursiva, né? Então, a gente vê eu acabei não trazendo exemplos aqui porque, enfim, eu queria falar de outras coisas também, mas nós vimos em vários momentos, nas falas dos interrogados, expressões que eram do jargão dos interrogadores, né? Então, como se eles pudessem, ao mesmo tempo que eles estavam, enfim, transcrevendo a fala dos interrogados, eles se apossavam dessa fala, né? Eles enquadravam essa fala, muitas vezes colocando na boca dos interrogados expressões que eram da própria repressão política. Então isso dava, para mim, isso deixou muito claro algo que já se falava bastante, que
Evidentemente, a tortura ela não é apenas um método de obtenção de informações, não é apenas uma questão técnica, mas é um instrumento de poder mesmo, né, de assujeitamento e de uma tentativa de fazer com que a pessoa deixasse de ter as convicções políticas que tinham para adotar as convicções do regime, da ordem autoritária que estava se impondo, né? Então, nesse sentido, também o próprio interrogatório ele funcionava ao mesmo tempo que as pessoas que não fossem presas, não fossem para a justiça militar, não passassem por um processo, porque não havia provas contra elas, pelo menos já fossem ali tivesse garantida a punição, né? Então, dessa forma, você tem coleta de informações, você tem punição, você tem a investigação e a própria punição extralegal, né? Então, o interrogatório um pouco servia por uma condensação dessas fases todas, como muitas vezes acontece hoje com presos comuns pelas delegacias do país, né? É bem importante dizer, e aqui eu ressalto isso, de que as autoridades sempre se referiam, quando eram contrapostas, confrontadas com as denúncias, de que aquilo foram os excessos, algum caso que fugiu ao controle, né? E que às vezes eram ossos do ofício, porque aquilo era uma resposta a uma violência que viria do opositor. E aí eu queria falar um pouco da trajetória de 3 agentes do Destacamento de Operações de Informações de São Paulo, para mostrar um pouco como que o trabalho e a carreira desses agentes estavam enquadrados dentro da instituição do Exército e como, portanto, estava absolutamente contido na lógica do projeto que estava sendo aplicado no país pelas Forças Armadas em conjunto com diversos setores da sociedade civil. Então, eu vou começar com o sargento Roberto Artoni, que era uma pessoa de origem humilde. Ele completa os estudos no ensino médio aos 36 anos de idade e que, no entanto, seguiu mais ou menos o percurso de vários dos seus colegas que tinham uma patente mais elevada e que vinham de setores sociais mais favorecidos. Então, ele é designado para atuar na Polícia do Exército e de lá ele é escolhido para entrar no DOI porque ele tinha feito um curso de informações, no início de investigações. No início, então, essa é uma pesquisa que eu desenvolvo com uma colega francesa, Montillot, de pensar a trajetória de agentes repressivos, de oficiais militares do Exército que atuaram na repressão política. E uma das nossas preocupações é entender como que as pessoas foram escolhidas para atuar nessa área, né? Então, o Roberto Artoni, ele diz, pelo menos, né, esse é o depoimento dele na Comissão Nacional da Verdade, que ele foi escolhido porque ele tinha um curso de investigações. Então, ele vai para o Centro de Estudos Pessoais, que é um centro de treinamento criado pelo Exército em 65, para formar agentes nessa área de informações. Várias das pessoas que foram atuar depois na repressão política passaram pelo CEP, né, esse Centro de Estudos de Pessoal. O Artoni teve um resultado que foi considerado excelente. Ele foi elogiado pela, eu cito, força das suas crenças, pelo seu gosto, pela força de suas crenças, pelo seu gosto pela ação, e ele foi considerado apto, então, a desenvolver atividades de assistente de informações, em particular em operações especiais. Do CEP, então, ele vai diretamente para o DOI, acontece com outros agentes do DOI de São Paulo, recebe em 1976. Assim como seus companheiros mais graduados, ele recebe a medalha do Pacificador em 1973, e a medalha do Pacificador, porque que significa também que na sua trajetória ele teria corrido riscos de vida, né? Essa medalha, então, ela é muito mais específica e atribuída a muitas pessoas. No período que ele permanece no DOI, ele é enviado para o Fort Bragg, nos Estados Unidos, para seguir um treinamento em contra-insurgência. Considera esse curso uma porcaria, mas de qualquer maneira, o importante é que foi uma distinção para ele ter sido escolhido para fazer um curso nos Estados Unidos, né? E aí também tem essa discussão interessante de pensar até que ponto esses cursos no exterior, de fato, trouxeram, quer dizer,
importância do ponto de vista da formação mesmo desses cursos no exterior. Né? Bom, então ele segue depois que o DOI, é interessante que daí ele vai para a Escola Nacional de Informações, o que é curioso, porque ele já tinha todo o know-how, né? Então, aí também nós acreditamos que a ESNE foi uma espécie de, um curso na ESNE era uma espécie de distintivo, muito mais um capital simbólico do que propriamente uma instrução, um treinamento, alguma coisa que ele já não tivesse pela experiência prática, né? Depois ele vai dos exércitos, antes de ser transferido para o SNI, em 1934. O SNI, o jornalista Lucas Figueiredo, considera uma espécie de aposentadoria dourada, né, para membros desse aparato repressivo. O Roberto Artoni, foi responsável por operações que levaram ao assassinato de pelo menos 12 ativistas políticos e chegou no grau máximo que ele poderia alcançar, que é o de capitão, né, porque ele entra como sargento. Antes da reserva e atuar na segurança privada, ele foi elogiado por seu superior no CIE, que é as informações do Exército, dotado de temperamento afável, conduta pessoal irrepreensível, profunda dedicação profissional, soube conduzir com inteligência e magistral desenvoltura as missões de operação. Suas inegáveis qualidades de honestidade, abnegação, franqueza e companheirismo são dignas de realce, deixando em todos superiores, pares e subordinados indelével e profunda admiração. Possuidor do mais alto espírito pátrio, combateu com denoso a subversão e o terrorismo, lutando em todas as oportunidades, com idealismo em prol de sua pátria ameaçada pela espúria do movimento comunista internacional, demonstrando excepcional coragem física, abrigada numa estrutura moral de cidadão íntegro. Em citação. Um outro agente que eu queria pegar é o capitão André Ligino. Decorado em Paulo, embora ela signifique seja considerada uma das mais altas condecorações do Exército e ela signifique uma condecoração que implica riscos de vida, ela tem um forte conteúdo político, porque quando ela foi criada, ela é criada em 63. Em 64, logo depois do golpe militar, no primeiro aniversário da insurreição comunista de 35, é emitida uma portaria que uma dos colegas de farda no Nordeste, no Rio de Janeiro. Então, e sendo que essa insurreição de 35 é um grande forte, né, um acontecimento histórico de forte apelo do Exército. Bom, então, vamos ver como é que eu vou conseguir abreviar isso para passar para vocês as questões mais importantes. Eu achei que fosse sobrar tempo, nunca sobra, né? Mas vamos lá. Então, o André Leite Pereira Filho, ele seguiu um curso, um treinamento no Centro de Instruções de Guerra na Selva, em 63, que foi um curso criado em 64, logo antes do golpe, para operações já pensando já as possibilidades de guerrilha rural e de ações nas selvas, né? Nesse centro de treinamento estiveram instrutores formados nas escolas das Américas do Panamá e também o coronel francês Paulo Charest, que combateu na Argélia e que, tanto, transmitia ensinamento sobre a guerra subversiva. Bom, ele passa para o 2º Batalhão da Polícia do Exército, também atua lá na seção de informações e atua no DOI de 71 a 77. Né? Ele foi responsável pelo Itapevi, que era um centro clandestino de tortura, passa pela ESNE rapidamente e depois vai depois de seguir pela ICM, ele vai para o Centro de Informações do Exército também. Aqui eu queria só deixar claro que essa trajetória é uma trajetória que vários desses agentes repressivos têm. Eles circulam mais ou menos pelos mesmos órgãos. Eu vou pular um pouco para as falas dos superiores deles, tá? Que eu acho que talvez eu possa ser maior a minha contribuição aqui. Então, quando ele deixou o DOI de São Paulo, o comandante do 2º Exército elogia o seu trabalho metódico. Veja, ele operou no centro de clandestino de tortura, tá? Elogiou seu trabalho metódico e inteligente, que serviu de paradigma a outras organizações militares e civis de São Paulo e de todo o país.
Ele foi descrito pelo seu superior como equilibrado e eficiente, executor de tarefas que requeriam moral física, isso graças a seu amor pela profissão, integridade de caráter e valentia. Quando ele sai do Centro de Informações do Exército, no qual ele comandou a agência do Rio de Janeiro, o superior diz o seguinte, que ele era leal, responsável, capacitado, sempre revelando excepcionais características de desprendimento e alto espírito de sacrifício. E por um outro comandante como enérgico e disciplinado, persistente, leal, digno e correto, como alguém que nunca mediu esforços no cumprimento de suas missões, por mais perigosas e exaustivas que fossem. Eu já tenho que concluir agora, então eu vou pular para as conclusões. Infelizmente, com isso eu vou pular justamente o Carlos Alberto Brilhante Ustra, né? Então se der faz 5 minutinhos. Falo bem rápido então, vamos lá. Mas aí eu vou pedir então uma atenção redobrada para eu conseguir acompanhar a pressa, tá? Muito bem. Então, o Carlos Alberto Brilhante Ustra, ele se torna... Ele sai da escola de comando do Exército, escola de comando do Estado-Maior do Exército, né? Num período em que você tem um grande conteúdo de curso de segurança interna, de guerra insurrecional e pouco de teoria de combate clássica. Ele visita uma instalação militar nos Estados Unidos e depois que ele se forma, ele vai então acompanhar os trabalhos da OBAN aqui em São Paulo como representante da seção de informações do comando do 2º Exército. Depois, como todos sabem, ele assume o comando do DOI de 70 a 74, período em que 45 pessoas foram assassinadas e desapareceram sob a responsabilidade do DOI. Ele, no entanto, foi elogiado, isso que você estava esperando, né, pelo superior hierárquico nos seguintes termos. Você está dotado de excepcional capacidade de trabalho, elevado sentido de responsabilidade e extremamente dedicado às suas atividades profissionais. Se destaca por seu espírito de justiça, humanidade e camaradagem, honestidade de propósitos e por uma lealdade fora do comum, qualidades que lhe asseguram a estima de seus chefes e subordinados. Ele sai do DOI, de São Paulo, vai para onde? Vai ser instrutor da Escola de Informações, onde ele ensina, então, inclusive cria uma apostila com conteúdos que haviam sido desenvolvidos na experiência prática do DOI. De lá ele é designado para o Centro de Informações do Exército e quando, em agosto de 85, já sob governo civil, ele servia como agregado militar em Montevidéu, sendo que é um posto de grande prestígio, esse de agregado militar. Ele é reconhecido pela atriz e deputada federal Beth Mendes, que o denuncia como torturador. É importante dizer que nessa época, o então ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, instrui a leitura de uma nota interna nas unidades militares, assegurando que o coronel Ustra era digno de confiança do Exército e ia permanecer como agregado militar no Uruguai até o término de seu mandato, que é o que acontece, e depois ele assume o Ustra, o subcomando do Estado-Maior do Exército, e entra depois para a reserva um pouco mais tarde. O Ustra, como vocês sabem, vai se tornar a voz pública da repressão, o rosto e a voz pública da repressão, escreve 2 livros, né, e desenvolve um ativismo pela internet. Então, eu quero só concluir dizendo que a repressão política, então, era uma área especial dentro do Exército, né, quer dizer, não era qualquer um que era escolhido para desenvolver essas tarefas, que houve uma preocupação em oferecer conteúdos de contra-insurgência e da teoria francesa de contra-subversão nesses cursos pelos quais eles passavam, que os mais destacados tiveram uma trajetória similar do ponto de vista das instituições que ocuparam e que foram aclamados e simbolicamente recompensados pelo Exército. Nós vemos aí pela atribuição de medalha ao pacificador com palma, porque eles muitas vezes são promovidos por méritos, não por mérito e não por antiguidade, e como vocês viram, pelos elogios dos seus superiores, né? Então, me parece que, para encerrar mesmo, queria citar o Mário Quintana, que diz: nós vivemos a temer o futuro, mas é o passado que nos atropela e mata. Então, me parece extremamente importante que nós tomemos muito cuidado, porque hoje estamos vivendo uma situação em que se está tentando legalizar
práticas amplamente usadas na ditadura militar, mas que não eram institucionalizadas nem naquela época e que agora querem que seja institucionalizado a partir dessa ideia de o projeto de excludente de licitude, né, e da possibilidade, então, dos policiais militares matarem as suas vítimas sem serem julgados. Muito obrigada, desculpe ter passado. Muito obrigado, Mariana. Desculpe ter te atropelado, que a gente quer dar tempo para o público perguntar. Só lembrando que no livro da Mariana, realmente, toda essa questão de como é o interrogatório no DOI-CODE é vital. Quer dizer, ali se tem exemplos práticos da pesquisa que ela fez e tem documentação que enriquece muito quem está interessado, os pesquisadores, os jovens que fazem tem muita gente fazendo trabalho sobre o DOI-CODE. Acho que o livro da Mariana é realmente um primor para mostrar como funcionava. Antes de passar para o Marcelo, queria lembrar que esse Sábado Resistente também temos uma novidade. Depois de muitos anos, pela primeira vez, estamos transmitindo esse Sábado Resistente ao vivo para todo o Brasil. Tivemos muitos pedidos de outros estados que queriam acompanhar, e aí fizemos o esforço dessa vez de uma câmera especial, estamos transmitindo. Então, para quem nos está assistindo, também bem-vindo a essa atividade. Queria então passar para o Marcelo, por favor, Marcelo. Bom, boa tarde a todos. Quando a gente começa quando eu vinha para cá e comecei a pensar pensando no que eu iria, como eu iria abordar, vamos dizer assim, um tema que já está presente para mim já há algum tempo e está presente para as pessoas aqui há muito mais tempo do que eu. A primeira coisa que me veio na cabeça era saber com quem eu estava dividindo aqui essa mesa. Eu tenho uma pessoa que eu vou pedir licença aos demais, mas que eu acho que tem um trabalho fundamental, que acabou de falar aqui, né? A Mariana eu diria que existem três pessoas que eu admiro muito o trabalho, porque cada uma delas consegue abordar um aspecto importante do que foi vamos dizer assim, o aparelho repressivo montado nesse país nos anos 60 e que entrou nas décadas seguintes adentro, né? Um professor Carlos Fico, no Rio de Janeiro, pensando todo o sistema, né? O João Roberto Martins, quando começa o seu trabalho fazendo a genealogia da doutrina militar que fundamentou esse sistema, e depois o trabalho dela, que é importantíssimo, como um primeiro trabalho que de fato se debruçou sobre, que vem a público, né? E que se debruçou sobre o funcionamento especificamente de uma parte desse sistema, que era o do DOI-CODE aqui de São Paulo, ou DOI simplesmente do Segundo Exército, né? Então é sempre difícil a gente falar diante de alguém que tem um trabalho assim, né? E sempre torna o desafio do que a gente vai falar muito maior, né? Desafio em termos de precisão e do que a gente pode acrescentar naquilo que já foi feito pelas pessoas. A gente nunca faz um trabalho, ou seja, qualquer pesquisa, qualquer livro nunca é um livro que nasce do nada, né? Então, para quem trabalha com pesquisa sabe disso. O livro nunca é seu, né? É sempre um livro que é o livro dos outros, né? É um livro que é uma continuidade, né? E isso é sempre muito importante deixar claro aqui, né? Portanto, para mim, assim, é muito importante ter esse contato, até porque como jornalista que
que sou, às vezes os jornalistas têm um trabalho muito solitário quando eles se metem a trabalhar com pesquisa. E infelizmente, nem sempre é possível você manter os diálogos que são necessários, né, importantes, para que você tenha um caminho mais fácil a ser construído, né? Que é aquele caminho que se submete a sua pesquisa ao exame de outros pesquisadores, né? Aos pares, as pessoas que de alguma forma vão poder dizer aonde você está pisando, até que ponto aquela pedra é sólida ou não, até que ponto você pode derrapar ou não. Então, dizendo isso, eu queria fazer completar algumas das coisas que já foram ditas aqui, e é bem completar mesmo. Eu vou tentar ser breve até para todo mundo poder falar, e para que a gente possa então começar esse diálogo, que eu acho a parte mais importante de tudo. A gente tem que inserir, evidentemente, esses homens e esse órgão dentro do seu contexto, né, do seu tempo, né, e do seu espaço, né. Se a gente for pensar no que era o que foi o DOI ele nasce dentro de um contexto que é um contexto, eu vou me referir sempre fundamentalmente ao contexto militar, ou seja, sempre dentro do contexto da caserna, ou seja, sempre pensando mais nos fatores endógenos do que nos fatores exógenos que levam à criação do DOI. Por isso eu chamo muito a atenção, e eu acho a importância do trabalho do João Roberto, que estabelece essa primeira linhagem da doutrina da contra-insurgência francesa, né? E para mostrar como isso era importante na arquitetura do órgão, né? O governo instalado aqui no Brasil em 1964, resolve abordar, né, combater a oposição de um ponto de vista não mais policial ou judiciário, como até então havia sido feito no país. Me recordo basicamente ao Estado Novo, ao período do Estado Novo, mas se faz uma abordagem militar, sobretudo militar. A estratégia, então, como a Mariana já disse, era de neutralizar o inimigo. A neutralização do inimigo levava, vamos dizer, a tornar importante vamos dizer assim, ou a eliminação física do inimigo, né, ou a desestruturação das suas organizações. Como estratégia militar e policial, o fato de se estabelecer, por exemplo, a lógica, né, de estabelecer